E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Artigo 136 da Constituição Federal, um artigo muito importante, cai muito em concurso público, por isso nós vamos fazer essa gravação deste importante artigo do Estado de Defesa. Lembrando do método leitura, paráfrase e síntese. Vamos lá então? Tenho certeza que será um ótimo vídeo para você estudar. Constituição Federal, artigo 136 do Estado de Defesa e do Estado de Sítio. Artigo 136 fala do Estado de Defesa. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservação ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social, ameaçados por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Então, a gente faz a leitura, na paráfrase a gente explica e na síntese a gente coloca palavras para que posteriormente, quando fizermos as revisões, fiquem estas mais fáceis. Quem pode? Presidente da República. Quando o decreto de estado de defesa é para o quê? Ou preservar ou restabelecer. Preservar ou restabelecer o quê? A ordem pública ou a paz social. Tanto a ordem pública quanto a paz social é um estado antidelitual, um estado tranquilo para que as pessoas possam desfrutar de seus direitos e também cumprir com parcimônia os seus deveres, ou seja, tranquilamente exercer a cidadania. Então, o presidente da República vai restabelecer a ordem ou a paz pública, em razão do que? Estas estarem ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional. Então, instabilidade institucional ou calamidades. Então, nas duas hipóteses que nós temos aqui, tanto na instabilidade institucional ou calamidades de grandes proporções de natureza. Só nessas hipóteses, então, que nós temos o estado de defesa. Tranquilo até aqui? Então, anotem, como síntese, artigo 136. Presidente da República decreta estado de defesa em razão de instabilidade institucional ou calamidades de grandes proporções para preservar ou restabelecer a ordem pública e a paz social. Parágrafo 1º. O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem dentre as seguintes. Por quê? É o presidente da República que decreta. Tem pelo próprio nome como diz, tem a espécie legislativa, que é o decreto. E o estado de defesa, ele não é para sempre. Determinará o tempo de sua duração, dentro do decreto, o tempo que vai vigorar o estado de defesa. E vai dizer ainda nesse decreto quais áreas serão abrangidas, os termos da lei, e quais medidas coercitivas nós teremos para preservar o decreto e o próprio estado de defesa. Caso contrário, nós não teremos eficácia. Então, no parágrafo 1º, decreto traz a duração da intervenção, melhor dizendo, o estado de defesa do decreto da intervenção, é porque quem faz é o presidente da República. Então, o decreto traz a duração do estado de defesa e as medidas coercitivas, e aí traz, dentre os seguintes aqui. Inciso 1º, restrições ao direito de. Então, primeira restrição que vem com o estado de defesa, restringe o direito de reunião, ainda que exercida dentro das associações. Então, reunião. 2, a letra B, sigilo de correspondência. Letra C, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Por quê? Nós estamos falando de instabilidade institucional ou por calamidades de grandes proporções.
Quando nós precisamos monitorar correspondência, comunicação telegráfica e as reuniões, é porque talvez nós tenhamos um inimigo interno. E por isso que essas restrições elas podem acontecer. Claro, se o fato em si determinar que elas sejam adotadas. Então, restrições ao direito de reunião, de correspondência e comunicação. Inciso segundo, ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Então, no inciso segundo, ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos. Tranquilo até aqui? Por quê? Em caso de calamidade, imagine enchentes, às vezes incêndios de grandes proporções, vendavais, tantas coisas que deixam muitas famílias vitimadas. Então, aqui você vai poder ocupar temporariamente os bens e serviços públicos e a União ela vai arcar com danos e os custos decorrentes. Parágrafo 2º. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Então, quanto tempo dura o estado de defesa? No máximo, 30 dias. Mas ele pode ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Então, instabilidade institucional, uma calamidade pública, aí você coloca por 30 dias. Caso seja necessário, renova por mais um período de 30 dias. Pode colocar então no parágrafo 2º, duração do estado de defesa e prorrogação. Parágrafo 3º. Na vigência do estado de defesa, 3 pontos. Então, enquanto durar o estado de defesa. Inciso 1º. A prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, terá por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará se não for legal, facultado ao preso, requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Então, primeira coisa durante o estado de defesa, prisão por crime contra o Estado. Esta, imediatamente comunicado ao juiz, que se for ilegal, vai relaxar a prisão. E também facultado ao preso, exame de corpo de delito à autoridade policial. Então, pode colocar no parágrafo, no inciso 1º. Pode colocar. A prisão será comunicada ao juiz e poderá o preso requerer exames. Inciso 2º. A comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação. Então, a comunicação será acompanhada de declaração mesmo, do médico que atendeu, do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação. Autuação, melhor dizendo aí, tá? Tranquilo? Então, no inciso 2º, pode colocar estado físico e mental do detido no momento da autuação. Inciso 3º, a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. Então, a prisão ou detenção. No Brasil, nós nem temos detenção em épocas de paz, né? Então, prisão ou detenção de qualquer pessoa não será superior a 10 dias, salvo quando for interesse do Poder Judiciário. Inciso 4º, é vedada a incomunicabilidade de preso, porque antes nós tínhamos muito isso. Deixa o preso incomunicável. Isso não pode, é inconstitucional. Incomunicabilidade do preso, a família, todos saberão onde ele está. Parágrafo 4º, decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Então, decretou o estado de defesa, o presidente, dentro de 24 horas, ele submete o ato ao Congresso Nacional, que vai decidir no prazo aí de 24 horas. Então, pode colocar. Trâmite.
Parágrafo 4º. Trâmite. Estado de defesa ou prorrogação é enviado pelo Presidente da República ao Congresso Nacional e tem prazo para votação. Parágrafo 5º. Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado extraordinariamente no prazo de 5 dias. Então, o estado de defesa decretado, em 5 dias chama o Congresso para falar sobre. Então, pode colocar como síntese. Congresso em recesso, será feita reunião extraordinária. Parágrafo 6º. O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias contados do seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Então, aqui vem falando sobre o Congresso. Qual que é o tempo? 10 dias contados do recebimento. E aí, é necessário que tenhamos uma celeridade. Parágrafo 7º. Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. Ou seja, o presidente decretou, ou o Congresso diz que não, já vai ser rejeitado o estado de defesa. Por quê? Porque o Congresso Nacional, a Câmara dos